Mas hoje, se estivesse vivo, estaria completando 100 anos o Jaime Guilherme Caetano Brown, né, o pajador. E aí a gente trouxe um repentista aqui, não sei se dá para chamar repentista, pajador, professor de História, integrante servidor aí da Secretaria Municipal de Educação de Juí, o professor José Augusto Fiorim. Seja muito bem-vindo ao programa Hora Extra. Muito obrigado, Elano. Cumprimentar você, cumprimentar a Dayana. Sempre é uma satisfação muito grande dialogar com vocês, dialogar com os ouvintes da Mundial FM, por saber da amplidão que o som da Mundial chega à nossa comunidade. Bom, e aí como você é um pesquisador, um dedicado, um estudioso, alguém que acompanhou a trajetória, ainda se inspira com certeza no Jaime Caetano Brown, logo a Dayana Dal Rosa aqui teve a ideia, vou trazer o meu professor José Augusto Fiorim, vamos falar com ele sobre o tema de hoje, que é esses 100 anos do Jaime Caetano Brown, que nasceu na Bossoroca, ali naquela região, Bossoroca, São Luís Gonzaga, saiu o que tinha de mais importante, de melhor aí na música nativista, décadas atrás, pajadores, musicistas, compositores, né, por ali também o Guarani, acho que é dali também? É da região. Região, Toda né? essa região. Toda essa região. Jaime Caetano Brown, Pedro Hortaça também dali, né? Os troncos missioneiros. Os troncos missioneiros, né? E gostaríamos hoje de ouvir do professor José Augusto Fiorim um pouco sobre as características, o legado, o que é um pajador, na verdade, que diferença tem o pajador do repentista, né? A gente sabe que o repentista é mais por poetas que fazem aí um improviso, que são do Nordeste, né? Os repentistas aqui a gente chama de quê mesmo? São os trovadores. Trovadores, isso mesmo. Trovadores. Um pouquinho diferente, porque traz também a temática do local onde estão, né? Do dia a dia, do cotidiano. Mas são aqueles que você dá um tema para eles, eles vão rimando aí. De improviso. De improviso, né? E tem até festival disso, né, professor Fiorim? Exatamente. Primeiro, parabenizar a Rádio Mundial e vocês pela oportunidade que vocês nos possibilitam em tratar de um tema cultural e tão importante para a comunidade, que é o tema do repentismo, Elano. Vejam bem, o pajador, Jaime Caetano Brown, que podemos dizer que foi o mestre dos mestres, que hoje completamos 100 anos do seu nascimento, e que devido ao 30 de janeiro ser a data do seu nascimento, hoje é o dia do pajador também. Então todos os pajadores hoje, no Rio Grande do Sul todo, estão com distintas festividades, né? Porque há uma congregação muito grande, uma irmandade muito grande, em torno da constituição métrica, da constituição dos versos. O trovador, o repentista, ele não deixa de ser um pajador, porém a construção de versos que ele faz é uma construção cantada. E o pajador é uma construção declamada. O pajador ele usa uma décima, que são 10 versos em uma estrofe, onde basicamente tem que rimar o primeiro com o terceiro, o quarto e o quinto, o segundo e o terceiro, o sexto, o sétimo, o 10º e o 8º e o 9º. Assim se forma uma décima na construção de rimas. E todas essas rimas elas são feitas de improviso. E o Jaime Caetano Brown, com uma maestria muito grande, ele desenvolve isso, tanto na parte escrita como na parte de improviso. Ele vai deixar um legado muito específico, muito grande, seja nos seus livros, seja na sua discografia que ele desenvolve. E, sem dúvida alguma, foi um expoente muito rico da nossa cultura. Mas antes de falar, Elano, do Jaime como o poeta, o pajador, é importante nós fazermos um outro resgate histórico, que é justamente de onde o Jaime Caetano Brown vem. Ele vem talvez de uma das regiões mais profícuas do Rio Grande do Sul, que é a região missioneira. E o missioneiro sabe muito bem, e Juí como um portal das missões, o missioneiro ele tem uma característica cultural diferente, seja pelo processo de catequização, e está aqui a Dayane que sabe muito bem disso, por parte dos jesuítas com os índios guaranis, porque fazíamos parte dos 30 povos missioneiros, a província jesuítica do Paraguai era aqui, 7 povos do lado de cá, do rio Uruguai, e aí se constituiu os 7 povos das missões, entre os quais São Luís Gonzaga.
Então, o Jaime Caetano Brau, ele surge como filho de imigrantes alemães com a mescla de estancieiros. Então, ele tem na sua família um cruzamento muito grande. E, ao mesmo tempo, ele consegue desenvolver habilidades de verso desde da sua adolescência. A partir de então, constitui-se um grande diferencial pela sua rapidez no raciocínio e a sua habilidade. A partir disso, quando ele nasce, né, no distrito da Timbaúva, que pertencia a São Luís Gonzaga, e hoje sim é da Bossoroca, e o Jaime vai estudar em Passo Fundo, depois vai estudar para Porto Alegre, mas ele tinha uma grande concepção, um grande desejo muito grande, que era se tornar-se médico. Não consegue realizar esse grande desejo em tornar-se médico, mas, em contrapartida, ele se torna um exímio conhecedor da medicina campeira, de chás, da infusão de chás, da utilização de ervas para doenças e coisas mais. E atuou como tal em alguma fase da vida dele ou mais é para família mesmo? Na comunidade, nas redondezas, né, vinham pedir muitas orientações, né, de utilizar os chás e as ervas e a medicina campeira, a medicina caseira, que em outros momentos fora muito importante na organização. Não tínhamos essa indústria farmacológica como há hoje, né, de acesso fácil à medicação, e as famílias, em tempos antigos, utilizavam-se muito disso para amenizar as suas dores e etc. E o Jaime, ele vai começar a escrever. Então, eu particularmente sou um apaixonado pela obra, né, do poeta. Então, saindo um pouquinho da região do habitat, né, que é a região missioneira, quando se constitui o poeta com a sua bibliografia, seja o Potreiro de Guachos, o Galpão de Estância, o Bota de Garrão, né? Depois ele vem com um disco Paiador, Pampa e Guitarra, e ele consegue legar na sua obra algo talvez jamais visto, porque ele usa, seja em oitavas, seja em quadras, ou seja em décimas, que é a pajada, que é a grande característica métrica e rítmica que ele desenvolve, ele consegue deixar um legado muito grande. Por quê? Porque nos seus versos, nos seus poemas, ele consegue expressar toda uma sentimentalidade com base nas vivências campesinas, com base naqueles elementos culturais do gaúcho e do gaúcho do passado, consegue trazer também ao mesmo tempo toda a construção histórica na apropriação deste território, que por ora é de Portugal, ora é de Espanha, depois torna-se província, depois torna-se república. Então o Jaime, ele é muito feliz, ele se torna um autodidata. E influenciado por quem, o professor Fiorin? Ele tem muitas leituras. Eu, como pesquisei também a obra do Jaime, para se ter uma ideia, Jaime leu até mesmo Luís Vaz de Camões. Olha aí. Ele tem o seu teor autodidata, ele traz uma aspiração para com grandes poetas. Toda a epopeia de Camões, que narra a viagem de Vasco da Gama até as Índias, isso tudo foi lido por Jaime, também se tornou inspirador. Mas ele busca essa inspiração e, ao mesmo tempo, ele cria o seu próprio estilo de escrita. E, consequentemente, essas décimas que ele desenvolve, que tem ao mesmo tempo uma influência platina muito grande dos paiadores uruguaios e argentinos, acaba constituindo uma identidade de pajador rio-grandense, e que o Jaime, com muita maestria, com muita propriedade, vai desenvolver na comunidade. Porque aqui nós estamos muito perto, dá para dizer que nós somos uma faixa de fronteira, né? Mesmo a partir daqui e vai em direção a São Luís, mais perto da fronteira, então essa influência era natural que pudesse chegar até o Jaime, né? Exatamente. E além do Jaime, Elana, é importante, está aqui a Daia que sabe muito bem disso, nós temos a possibilidade, do transcurso do século XX, o surgimento daquilo que são os troncos missioneiros, que é o Jaime Caetano Brau. Ele propriamente traz num dos poemas dele, que é o Jaime Caetano Brau, que é o Noel Guarani, que é o Senair Maicá e que é o Pedro Hortaça. Que é o único que ainda está por aqui. Que está permanecendo. Tinha esquecido do Senair Maicá, são os quatro, exatamente. São os quatro troncos missioneiros e que, com a sua contribuição musical, que tem uma característica muito diferente daquilo que se tem do lado de lá da fronteira, seja o chamamé, seja a milonga, seja o estilo serrano, seja o estilo uruguaio,
a música missioneira ela tem uma outra característica. Se tu pegares a obra do Senair Maicá, que também foi parceiro do Jaime por muitos e muitos anos, é um violão e voz. Yeah. E se você pega, por exemplo, pega um Canto dos Livres, que é um hino do Rio Grande do Sul, você tem o Canto dos Livres, um violão, voz, e você não precisa adereços maiores, né, Dayana, para ter uma característica musical expressiva. Tudo isso por quê? Porque há uma sentimentalidade. O sentimento do missioneiro, nós somos muito felizes por estarmos próximos dessa cultura, é um sentimento muito forte com as questões musicais, com as questões artísticas. Porque os padres jesuítas chegavam ali, no processo de catequese que eles desenvolviam com os índios guaranis, além do artesanato, além dos ofícios úteis que eles ensinavam a música, ensinavam o instrumento musical, eles ensinavam o canto. E tudo isso começou a fazer parte da identidade cultural deste povo. Professor, inclusive isso da música e da arte era uma forma de louvar o sagrado, né? Exatamente. Com a República Cristã dos Guaranis, que se instituía a partir de então, era a necessidade que se tinha naquele momento de certa forma, tirar o Deus Tupã e introduzir o Deus cristão, para que esses gentios, que eles chamavam, né, se voltassem ao cristianismo. Por isso os padres jesuítas aqui chegaram. E a música missioneira, ela vem, Dayana, em decorrência disso. Ela vem em decorrência de toda essa construção. E o que é importante hoje para nós? É importante nós verificarmos a contribuição cultural que esse estilo musical ele dá. Porque é importante, já que a gente entra na seara dessa discussão, compreendermos que a música gaúcha ela não é uma só. Ela tem distintas características. Ela tem os regionalismos, tem a música nativista, tem a música fandangueira. Então são muitas características, um leque muito grande de contribuições musicais. Tem músicas que a constituição melódica tem uma característica muito fácil, outras mais elaboradas, que tem músicas que na construção de letras elas são mais simples, outras são mais complexas e rebuscadas. Tá aí o Canto de Luz, que nos deu a possibilidade de ver, né, obras maravilhosas que subiram ao palco, metáforas, expressões culturais, artísticas maravilhosas. Mas tudo isso aqui é mérito de quê? É mérito de uma construção do passado. E o Jaime Elano, Dayana, ele foi muito importante nesse sentido, porque ele ajuda a iniciar esse movimento. Nós costumamos dizer que esses troncos missioneiros, de certa forma, eles são um marco fundacional para a construção da música missioneira, que hoje nós temos 2, 3 gerações posteriores a esses senhores que nós ditávamos antes, que, de certa forma, acabam mantendo. E o que é importante nós compreendermos do ponto de vista cultural? A cultura, ela é dinâmica, ela é mutável. Nós sim temos um compromisso muito grande com a preservação e conservação de determinados pressupostos culturais, temos sim, mas ao mesmo tempo nós temos que garantir para que as gerações posteriores, seja do Jaime, do Senair, do Noel Guarani, do Pedro Hortaça, também contribuam com os seus aparatos melódicos e de letras para que se constituam cultura. E assim todas as sociedades elas precisam constituir-se dessa forma, porque afinal de contas, e esta geração? Vai deixar o que para as gerações posteriores? E do que vai falar? De que cenário? De que época? Tudo isso, exatamente. Né? Fazendo um paralelo, então, do trabalho dos troncos missioneiros e evidenciando aqui Jaime Caetano Brown, por exemplo, e os outros, todos eles aí também, e fazendo uma ligação com o Festival Canto de Luz, se observa ainda influências nítidas em músicos, em músicas compostas para festivais? Tem elementos ainda que estão muito presentes, que são notados nas canções que são compostas na atualidade, especialmente para festivais? Elano, eu particularmente faço algumas analogias, que não difere-se tanto do country nos Estados Unidos, não difere-se ao sertanejo, que é do sertão,
e não difere-se da música regionalista rio-grandense. O que acontece? Cito esses 3 exemplos. Que quando ele sai das suas raízes, o sertanejo, e entra o elemento mercadológico no meio, acaba se perdendo alguns elementos da sua essência. Eu não estou criticando o mercado, não estou dizendo que o artista não tem que viver da música, tem que viver sim, tem que ser bem remunerado, né? Mas ao mesmo tempo aquilo que é genuíno, que é nativo, que é de raiz, a minha preocupação é que acaba se perdendo por meio de uma necessidade da indústria fonográfica. Sim. Então é muito importante nós fazermos essa comparação. E o que acontece com o regionalismo? O regionalismo ele acaba mantendo-se, festivais como o Canto de Luz e outros festivais, muito fiel àquilo que ele se propõe. As questões do campo, as questões subjetivas, as questões de identidade, as questões de valores do gaúcho, ele acaba mantendo esses valores como sendo valores essenciais. Diferente de outro ramo que a música regionalista gaúcha acabou tomando, que é um ramo de uma música mais batida, mais romantizada, mais eloquente, com outro parâmetro e um outro ponto de vista, que não deixa de ser o sertanejo do sertão de raiz, do Tonico e Tinoco, acaba se remodelando quando chega para os grandes centros por conta de uma indústria fonográfica, adequando-se ao mercado, uma outra característica de um sertanejo romântico e uma variante hoje do sertanejo universitário, com essas vicissitudes que nós temos no processo. Eu não estou dizendo que isso é ruim, mas isso é diferente quando se trata da preservação e da conservação de uma identidade musical. Nós temos que respeitar todas as manifestações artísticas. Toda a construção melódica e toda a construção letrista, ela é válida, ela tem que ser respeitada e ela é bem-vinda. Porém, nós temos que ter um cuidado muito grande com aquilo que é tradicional. Também nós não podemos ferir os princípios essenciais que no passado nos legaram e nos constituíram até mesmo por conta de elementos mercadológicos. Eu acho que a identidade nossa enquanto sulistas, e está aqui a Dayana, que foi prenda do Rio Grande do Sul, que tem uma caminhada no movimento tradicionalista, que é outra coisa diferente disso que nós estamos falando. Muito bem de parceira aqui, né? Estamos muito bem. Muito bem acompanhados, né, Lana? E ela sabe muito bem disso, da necessidade do apego simbólico que nós temos por essas construções. Então o Jaime, ele é essencial nessa construção. Ele é essencial quando ele chega em Porto Alegre, quando ele faz os programas da Rádio Guaíba em Porto Alegre, Pajador, Pampa e Guitarra, onde parava-se grande parte do Rio Grande para escutar a rádio e escutar os versos de improviso que ele fazia. Pois eu ia perguntar, ele também era uma espécie de repentista, improvisava também, ou era só poema, só escrito mesmo e depois gravado, depois declamado? Para se ter uma ideia, Elano, ele fazia muito de improviso, fazia muitos shows de improviso, chegava no local com o Senair Maicá, com o Noel Guarani, que cantavam, e ele não tinha habilidade de cantor. E ele acabava fazendo os versos de improviso, as décimas fazendo a saudação. Até aproveitando o teu questionamento, tem uma história que virou folclore. Não virou folclore porque sabe a identidade de quem constituiu, mas é muito falada, que é quando ele chega num show em Santiago para fazer, a multidão na praça se aproxima, né, Dayana? E ele diz: Santiago do Boqueirão, quem não é bandido é ladrão. E o povo se levantou, né? E eles assim: mataram a minha saudade e roubaram o meu coração. Aí ele se consagrou. Foi uma salva de palmas. Aí correu pro abraço, né? Maravilha. Bom, a característica dos versos, você disse aí, da décima, né? Ele tinha essa característica de construir os versos nesse formato. Sim. Por exemplo, um verso dele: um dia quando eu me for, não quero mágoa e nem choro. Não vai fazer falta um touro a tantos nessa invernada. Um Deus te salve, mais nada, quando souberem morreu. Já podem saber que eu, que espantei tantos carinhos, ando a campear os caminhos do que eu quis ser e não deu. Então, quem sabe faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Buchincho é o mais famoso. Um buchincho, certa feita. Fui chegando de curioso. E o vice aqui de Sarnoso, nunca pare, nem se ajeita. Mas vai ser isso que é lindo. E o buchincho virou filme. Virou filme? Virou filme, é um filme aí de uns 2, 3 anos.
ele está presente no cinema, porque está presente no imaginário, né? Me bandiei, cruzei o lugar a nado, toda a história da China, nunca mais vi no meu Galdério Arandejo. Então o Buchincho se torna um filme. Por quê? Aquilo que eu dizia antes, ele acaba na sua obra resgatando elementos peculiares. O que é o Buchincho? Que é uma terminologia genuinamente nossa rio-grandense. É um conflito, é uma briga. Confusão. Uma confusão. E daí que ocorre no meio de um fandango. Né? E daí, enquanto esperavam ele na porta da frente, saiu pela porta dos fundos e ele faz toda essa narrativa. Então o Buchincho ele é muito emblemático, né? na obra do Jaime Caetano Brau. Assim como o Remorso de Castrador. Eu, particularmente, me criei ouvindo que o meu pai declamava. Eu tinha uns 3, 4 aninhos, assim, quando me lembro que eu me constituí enquanto gente, era o Dicionário Crioulo. Então foi o primeiro contato que eu tive com o Jaime Caetano Brau, quando ele dizia cada peça, né, daquilo que era parte do vestuário do gaúcho ou das lides de campo, ele explicava. O laço é uma corda trançada de argola, ilhapa e presilha. Cada volta é uma rodilha que se desmancha em armada, que depois da rebolhada, dando uma volta no braço, você faz o tiro de laço na res correndo ou parada. Então, o poncho é um pano redondo com uma abertura no meio, é a barraca sem esteio que o guasca leva onde vai. Traste mais útil não há, e cestia não atrapalha o cobertor e a mortalha do gaúcho quando cai. E assim ele consegue chegar de um linguajar simples, um linguajar solino, mas trazendo uma mensagem significativa através das suas rimas. Muito bem, nós temos um intervalo, voltamos na sequência aqui para seguir a conversa com o professor José Augusto Fiori. Ficou gravado na nossa memória aí, essa surpresa que a família teve ao receber uma serenata de nada mais, nada menos do que Senair Maicá. Hoje nós não temos, professor Fiorim, mais gravações ou CDs, até onde eu conheço, ou gente que seguiu os passos de Jaime Caetano Brau, mais pajadores que têm uma carreira solo, que gravam discos, que gravam poesias, enfim. Ninguém seguiu esses passos, ou tem gente aí dentro do movimento nativista que aposta nessa área da poesia? Temos sim, Elano. Nós temos a própria organização do movimento tradicionalista gaúcho, o MTG, através dos seus festivais, como o Enarte. Ele tem o concurso de pajadas. Sim. Tem concurso de trovas, que são 3 categorias, e tem o concurso de pajadas, onde é sorteado o tema na hora e os pajadores sobem ao palco e fazem a pajada em relação ao tema. Exemplo, aquilo que eu estava fazendo antes. Sim. Então, nós temos pajadores. O que nós temos em regiões específicas do Rio Grande do Sul, que esse movimento cultural ele é mais forte e ele é mais específico. Outras regiões menos. Mas eu costumo dizer que não é só um movimento cultural, não é só uma questão de técnica, é uma questão também do desenvolvimento de habilidades, porque para a constituição do verso tem que existir um raciocínio muito rápido. Sim. Primeiro tem que ter uma arguição linguística, um vocabulário, né? Você conhecer as rimas, você conhecer a estrutura métrica, e quando você inicia o teu verso, você já tem que saber o final, como você vai terminar o verso. Ter boa memória também, né? Porque eu já ia me perder aí no meio das décimas aí. Você não se perderia, pois é muito inteligente. Porque é amigo da gente e transmite muita alegria. E os versos e a poesia, que é uma forma especial, que é do Jaime Caetano Brau, que até me deixa um pouco louco, que vamos papear mais um pouco aqui na Rádio Mundial. Olha aí, ó. Você já ganhou concursos de trova ou de repentismo? Sim, Elano, eu sou muito grato pelo movimento tradicionalista. Aqui é a Dayana que a gente se conhece do movimento. Eu sempre costumo dizer que quem passa pelo movimento tradicionalista, esse jovem que passa lá é um adulto diferenciado na sociedade. Então, eu com 16 anos de idade, eu tive a felicidade de ser campeão do rodeio internacional de Passo Fundo, vice-campeão de trovas do estado do Rio Grande do Sul, com 16, 17 anos. Premiei aí, tive mais em torno de 70, 80 premiações na região. E para quem não sabe, foi também peão da 9ª região tradicionalista. Ele atuou em diversas vertentes aí dentro do tradicionalismo, do nativismo, e continua aí neste caminho, né, professor Fiorim? Exatamente, Daiane. E
relacionado a este mundo do regionalismo, da cultura, da arte, é que fui para a universidade cursar justamente História. Sim. Porque por todo o apego ao passado, afinal de contas, quem que nós somos? De onde que nós viemos? Isso que há hoje tem que existir toda uma explicação. Aí me constituí professor, historiador, hoje servidor público, mas nunca deixando de lado esses princípios e esses valores que nós possuímos em relação ao nosso passado. Qual é que é a grande missão, a grande função social que um cidadão hoje tem? É delegar esses valores propositivos para os seus filhos, para aqueles que convivem no cotidiano, no meu caso de professor, para meus alunos, né? Porque nós temos hoje uma pós-modernidade chegando na nossa sociedade, aonde se dilui muito as noções de tempo e de espaço, de concepções e ao mesmo tempo de verdades. É um território de areia movediças, é um mundo das fakes, e aonde por mais que se globalize a cultura no mundo atual, maior é a necessidade que nós temos de nos remeter às identidades regionais. Então nós precisamos voltarmos ao regional, voltarmos ao Jaime, ao Senair, que nós falávamos antes, voltarmos ao Pedro Hortaça, voltarmos lá, no interior, e na maioria de nós nos criamos para compreender quem nós somos, porque é só a partir daí que nós vamos tomar consciência qual o nosso lugar e o nosso papel na sociedade. E como fazer isso? Como fazer com que isso seja introduzido no repertório cultural de crianças, adolescentes e essas novas gerações? Esse é um amplo processo que a sociedade civil como um todo ela precisa estar engajada. Eu costumo dizer que são elementos que norteiam toda a concepção moral e de conduta. Aí hoje também falávamos em dia da paz, né, da cultura da paz. Eu lembro das práticas de justiça restaurativa, todos os trabalhos de comunicação não violenta. Nós precisamos ter os princípios, os valores que nós herdamos dos nossos antepassados, justamente para nós termos a noção de que cidadão nós vamos ser hoje. Nós não precisamos usar a bota, usarmos a bombacha, cantarmos a música do Pedro Hortaça ou declamarmos os versos do Jaime Caetano Brau. Mas o que nós precisamos, fundamental e essencialmente, é termos os princípios de cidadania em nosso ser, os princípios de respeitabilidade. Podemos até não concordar com a opinião, todos têm direito ao contraditório, mas nós precisamos respeitar. E hoje a sociedade, ela tem esse grande problema. Ela tem uma necessidade muito grande de se afirmar com algumas concepções e não respeitar as opiniões adversas, que muitas vezes vêm para somar. Eu costumo dizer, tá aí o Leandro que está nos assistindo, isso é todo um processo dialético. É a dialética hegleriana, né, da tese, da antítese e a síntese. E a partir daí a gente se constitui uma nova tese. Por que isso é importante? Porque as novas gerações, elas precisam constituir sua cultura, elas precisam constituir o seu universo de princípios, de valores, mas elas não podem esquecer de onde vieram. Eu costumo dizer que só esquece de onde veio quem não sabe para onde vai. Então eu preciso olhar para trás para poder enxergar para frente. Que legal. Bom, para a gente deixar fixado assim a questão da definição dos 3 tipos de arte, né? A pajada, o repentismo e a trova. Diferencia para a gente, professor. A trova... Cantada. A trova ela é cantada. Nós temos 3 estilos de trova reconhecidos, que é a trova campeira, o Mi maior de gavetão, que é uma cestilha, né? E hoje eu vim cantar de nervoso, as minhas pernas tremem, mas eu sou igual a um barco e comigo que você reme, porque estou trovando agora na Mundial FM. Então, essa é a trova. Essa é a trova com 3 rimas, treme, reme e FM, percebeu? 3 rimas. 3 rimas é a mais simples. Aí tem o estilo Gil de Freitas, que foi um patriarca dos trovadores cantado, que ela tem 4 rimas simples com uma dobrada no final, que ela é muito cantada e precisa um acompanhamento de gaita. E também tem o outro estilo, que é a trova do martelo, que é mais complexa ainda, porque ela não tem interlúdio musical, um pega o verso do outro, onde acaba complementando. Um trovador inicia e o outro termina o verso, não sabendo como vai terminar. Então
é a necessidade de um raciocínio muito rápido. E quando surge isso? A trova, ela surge, nós temos indícios lá da Idade Média, quando os monges eles fazem a recitação de salmos, e a partir da recitação de salmos eles acabam criando, são os trovadores, mas ela acaba se incorporando na nossa cultura rio-grandense, nas lides de campo, e até mesmo nos momentos de conflitos e de descanso. Tanto a chula como a trova, elas surgem quando os peões estão, que são soldados, estão descansando nos acampamentos para uma posterior batalha. E aí, o que é legal? Acaba criando algo que é essencial e fundamental, que ajuda a constituir uma identidade rio-grandense. E que hoje, muito bem, o MTG resgata todos esses princípios, e através dos festivais, que tem a organização dos trovadores, ele desenvolve através de campeonatos. Mas tudo isso, Elano, com tema sorteado. É sorteado o tema e a partir daí é desenvolvido. Nesses concursos, né? Como, por exemplo, o Enarte. Como, por exemplo, o Enarte, que é a Copa do Mundo da Trova. E aí, só para a gente não deixar escapar, e o repentismo? E o repentista é a pajada, que ele o pajador repentista. Mas que é do improviso. Que é esse estilo de décima que o Jaime Caetano Brown faz. Significado, porque o repentismo, tanto a pajada quanto a trova, são repentes. Sim. Ambos são repentismos, porque tu tem que fazer de repente e de improviso. Sim. Tu não é nada decorado, tu tem que chegar e desenvolver. E aqui não se usa tanto o termo repentista, ou nos festivais se usa o termo repentista, ou ele é mais afeito à cultura do Nordeste, dos repentistas? Não? Ele é utilizado pouco. Se utiliza muito no repentismo nordestino, que é um repentismo de viola, os cordéis são cantados. Eu também vi em Portugal também os fados serem cantados com o repentismo, e nós também temos uma cultura popular muito interessante, que é a cultura do hip hop, e que eles fazem os repentes por meio de rimas. Então, tudo isso é o quê? É contribuição, é manifestação que tem que ser respeitada e tem que ser agregada no seio da nossa sociedade. Nós temos mais um intervalo e o pessoal participando. A Ana Cristina aqui diz que está amando a entrevista. Deixa eu ver quem mais aqui. Muito bom. Boa noite. Roda uma poesia do Jaime. Muito bom. Aí, tem uma sugestão, o Fiorim? Eu ia botar o Buchincho aqui, mas tem outras tantas mais para a gente